Olá, professor, tudo bem? Olá também para quem estiver assistindo. Esse é o vídeo de demonstração da segunda atividade de física computacional, no qual o meu problema, de acordo aqui com o Moodle, é achar o polinômio de segundo grau que passa por esses três pontos aqui. E ele já deu a resposta do problema para depois conferir. Tá, minha solução ela está sendo feita da mesma forma que a primeira atividade. Então, junto com o documento que eu vou enviar, vão vir mais três arquivos, que é o Project Manifest.toml, que são os arquivos que definem quais são as bibliotecas que eu estou usando. E também vai vir um arquivo init.jl, que nele tem aqui, basicamente, fazendo as coisas de instalar o pacote e tudo mais, e rodar o Pluto, que é o notebook que eu estou usando, para facilitar aí para quem for usar. Então, a minha solução está aqui nesse arquivo, eu tenho um enunciado, que é, como eu comentei, achar o polinômio de segundo grau que passa pelos três pontos. Esse problema é um problema que ele é bem definido na matemática, é um problema meio que famoso. Então, ele já comentou para a gente que é um polinômio de segundo grau, então a gente não precisa fazer nenhum método para tentar descobrir qual é o grau desse polinômio. Então, vai ter que ser algo do tipo y igual a ax quadrado mais bx mais c. Se é um polinômio de segundo grau, a gente sabe que x quadrado e x a 1 e x a 0 vão ter que estar aqui. Então, o nosso trabalho se resume a descobrir quais são as constantes a, b e c reais, no qual, se a gente fizer a vezes tipo, menos 1 ao quadrado mais b vezes menos 1 mais c, isso daqui tem que dar 9. E aí, para os outros pontos, mesma coisa. Se você substituir o valor aqui de x por 1 e multiplicar pelas constantes, tem que dar 5. Enfim. Então, matematicamente, esse problema ele é resolvido montando um sistema. Então, para cada um dos três pontos, você vai substituir nessa equação. Então, por exemplo, aqui, quando para y igual a menos 1, você substitui o x por menos 1, e aí você vai ter a menos b mais c igual a 9. Você faz a mesma coisa para os outros dois pontos e monta um sistema de três equações e três incógnitas. As incógnitas aqui nesse caso é a, b e c, e a gente obtém esse sisteminha aqui. Então fica a menos b mais c igual a 9, a mais b mais c igual a 5, 4a mais 2b mais c igual a 12. E aí, se a gente reescrever esse sistema aqui no seu formato matricial, a gente pega os números que estão multiplicando cada uma das nossas variáveis e coloca numa matriz, que é essa matriz aqui 3x3. Essa matriz a gente chama de A. Depois a gente tem uma matriz coluna aqui, A, B e C, que tem as variáveis do nosso problema, que a gente vai chamar de matriz X. E depois a gente tem outra matriz coluna aqui, 9, 5, 12, que são os resultados, né, de cada uma das funções. E aí, a forma como a gente faz para poder calcular o resultado disso, ou seja, o valor de A, o valor de B, o valor de C, é calculando a inversa dessa matriz daqui, da matriz A, e depois multiplicando pela matriz B. Se a gente faz isso, a gente obtém a matriz X, né? Digamos assim, a matriz não, o valor da matriz coluna X. Então, a gente pode reescrever isso daqui e o resultado, fazendo essa conta, né? A gente obtém como resultado 3, 2, 4. Então, A vale 3, B vale 2, C vale 4. Se a gente sobe aqui pro problema, né, ele já deu a resposta. Então, ó, A vale 3, B vale 2, C vale 4. Então, a resolução aqui que a gente fez, né, deu certo. E esse é um jeito clássico de resolver esse problema. Enfim, só que agora a gente tem que passar isso para o computador, né? Porque não dá para ficar fazendo isso na mão toda vez que a gente quiser resolver para uma outra função de segundo grau, dado outros três pontos. E aí agora que entra a parte da programação da minha solução. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi reescrever aqueles três pontos aqui nessa variável pontos, que é uma lista de tuplas.
cada tupla tem dois valores, né? O valor correspondente a x e y para cada um dos pontos. E dessa forma, então, eu preciso definir qual que seria o meu vetor x e qual que seria minha matriz coluna x e minha matriz coluna b, né? Porque o que a gente quer formar, a gente quer fazer essa conta aqui, né? Essa equação 3 é o que a gente de fato quer fazer. Então, eu preciso dessa matriz daqui e eu preciso dessa matriz aqui, com 9, 5, 12. A matriz do 9, 5, 12 é essa daqui. E a matriz a gente tem que calcular ela, né? E, então, xs é cada um dos x aqui. Então, ele vale menos 1, 1 e 2. E para calcular é só a gente fazer x, que é cada um do valor de x dos pontos, elevado a j. Então, j é um valor que vai de 2 até 0. Então, é 2, 1 e 0, que é o expoente do x, né? E o valor propriamente dito do x são os 3 pontos. A gente vai fazer isso 3 vezes. Então, o que esse for aqui faz, o que ele entrega como resposta é a matriz A, que é exatamente igual a essa matriz que está aqui. Então, agora a gente já tem essa matriz A, que é o que a gente calcula com esta list comprehension. E a gente também já tem essa matriz coluna aqui, que, com 9, 5 e 12, porque justamente seria o valor do y dos pontos, né? Já é dado pelo enunciado. Então a única coisa que a gente tem que fazer é calcular a inversa de A, multiplicar por B. E aí, bom, é literalmente só reescrever usando aqui as variáveis da linguagem, o resultado é esse daqui. Essa string em LaTeX é gerada por meio desse código aqui. Esse sinal de dólar é string interpolation. Então ele pega o valor da variável A, que é definida aqui, e coloca na string. Então A, B e C são valores que a gente de fato calculou. E a gente pode perguntar aqui qual que é o valor de A. E mandar rodar. Vale 3. B, mesma coisa. C também. Então, e o resultado deu certo, né? 3. Aqui ficou um mais, depois um menos, né? Mas isso é porque na hora que eu fui colocar o que eu podia ter feito para ficar mais bonitinho, talvez colocar aqui um parêntese, né? Que aí pelo menos... Bom, é isso. Mas isso daí é só questão de como mostra o resultado, né? Essencialmente deu certo. Legal. Aí agora só para poder validar de um jeito visual, né? Porque a matemática está certa, não tem como discutir, mas para a gente enxergar que realmente funcionou, né? De um jeito mais intuitivo, eu achei que seria legal a gente fazer plotar um gráfico traçando a curva e colocando os 3 pontos para ver se de fato os 3 pontos eles estão contidos na curva. E aí o que eu fiz aqui embaixo foi justamente isso, definir a função, definir um range que vai de menos 7 até 7 com um passo de 0.1, que aí deu essa lista enorme aqui, 141 elementos, e esse foi o gráfico resultado. Então a gente tem a nossa curva aqui em azul claro e os 3 pontos azul escuro. E a gente pode ver que os 3 pontos de fato interceptam a curva, então a gente conseguiu descobrir as constantes A, B e C que descrevem uma função e essa função contém os 3 pontos do enunciado. E acho que é isso.